Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre Jesus ensinando aos discípulos o verdadeiro sentido do seu reino, que é o sacrifício para salvar a humanidade. E Jesus fez isso na cruz. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia, que está começando agora. Já estamos juntos aqui para começarmos o programa Lições da Bíblia de hoje. A mesa já está posta, já estamos aqui com a Bíblia aberta, com a lição também aberta e com o coração aberto para ouvir a voz de Deus e compartilhar com você. Muito bom ter você aí na nossa companhia, saber que você ama a Palavra de Deus e que acompanha o programa Lições da Bíblia. Você sabe, ao longo de toda essa temporada, a gente está contando com amigos especiais que vieram aqui aos estúdios da TV Novo Tempo para compartilhar conosco conhecimentos profundos da Palavra de Deus. Aqui à minha esquerda, o pastor Dailson Fonseca. Dailson, bem-vindo, amigo, mais uma vez. Mais uma vez, obrigado. Bom demais passar esse trimestre junto com vocês. E vamos juntos, mais uma vez, com a Bíblia aberta. Legal. Pastor Natal Gardino, bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Já estamos na lição, na semana 8 já. Já passamos da metade e estamos aprendendo muito, está muito legal. É verdade também. Pastor Gustavo Marques, bem-vindo, meu irmão. Como é legal, né, pastor Vinícius? Esse livro de Marcos é fantástico e eu estou empolgado demais para estudar mais uma semana. Que legal. Ora para a gente, Gustavo, Vamos por favor. lá. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, pela revelação que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo, abençoe cada pessoa que está assistindo, cada família representada por essas pessoas, abençoe de maneira individual cada um. É o meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição dessa semana, no nosso programa, é uma continuidade do programa anterior, no qual nós vimos Jesus apresentando os princípios do seu reino, ensinando aos seus discípulos que a lógica do reino dele é invertida em relação à lógica do mundo. Nós vimos na semana passada Jesus, por exemplo, mostrando que a cruz era a sua missão, ao contrário do que os discípulos, de forma geral, especificamente Pedro, acreditavam, né? Queriam um rei que pudesse livrá-los, por exemplo, da opressão romana, queriam um reino terrestre, e Jesus apresenta princípios contrários a esses aí, que são os princípios do seu reino. No programa de hoje a gente continua vendo isso a partir de exemplos, de interações de Jesus com as pessoas e também de situações controversas. Gustavo, por exemplo, eles entram na temática do casamento, do novo casamento e divórcio, que é um assunto muito complexo ainda hoje, né? Que nós somos afetados por essa questão, mas os princípios da Palavra de Deus permanecem os mesmos, né? Exatamente. Os fariseus, eles queriam, diz o texto, experimentar Jesus. O que isso quer dizer? Que eles já sabiam, né? Ou eles tinham já um ponto de vista, mas queriam experimentar Jesus. Quando a Bíblia diz isso, significa que eles tinham uma outra intenção. Eles perguntaram assim, Jesus, e aí, pode repudiar uma mulher? Ou seja, eu posso simplesmente me separar? E aí Jesus foi muito sábio, né? O que ordenou Moisés? E eles dão então um panorama do que está lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4. A gente vai destrinchar isso um pouco mais à frente. Mas o meu ponto de vista aqui é que eles tinham dois objetivos. O primeiro deles era colocar Jesus à prova. Por quê? Porque Herodes Antipas, né, ele havia feito exatamente isso. Ele havia cometido um adultério, né? E a história diz que foi, né, e a Bíblia também fala, com a esposa de um irmão. Na verdade, Herodes é um tema interessante do Novo Testamento, né? Herodes não existia só um na Bíblia. Muita gente faz essa confusão, né? Porque Herodes, o grande, Herodes mandou perseguir as crianças, Herodes... Na verdade, tinha Herodes o Grande, né? Que aparece no início, né? O primeiro que mandou matar as crianças e tal. O grande construtor. O grande que reformou o templo, a fortaleza de Massada e outras coisas mais. E ele teve alguns filhos. Depois que ele morreu, o reino dividiu em 4, por isso que fala os tetrarcas. E dentre os filhos tinha Herodes Arquelau, ele aparece em Mateus 2, onde José, por medo dele, vai para o Egito, né?
e Herodes Antipas, que é o mais famoso, que era exatamente o tetrarca dessa região da Galileia. E ali ele tem, então, muito famosa a história de que ele se casa com a esposa do irmão Herodes Filipe. Tinha um outro Herodes Filipe, um outro tetrarca, mas ele casa com a esposa de Herodes Filipe. Então os fariseus queriam pegá-lo. Bom, se ele falar demais, pode ser que Herodes mande prender, né, assim como fez com João Batista. E ao mesmo tempo, é uma armadilha, porque vai contra o Gênesis, né, onde Deus cria homem e mulher e diz, vocês serão uma só carne, né? E aí Jesus termina a frase dizendo assim, que ninguém se separe, né? Verso 9, portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Ou seja, Jesus está reforçando os princípios de Gênesis. Interessante isso, né? Que Jesus faz eles voltarem para o plano original, não é? O que Moisés diz? Como que aconteceu no começo? Em um outro evangelho, ele diz assim, não era no princípio assim. No princípio era diferente, não era o plano de Deus o divórcio. E eles usam essa permissão de Moisés em Deuteronômio 24, eu até gostaria de ler aqui o trechinho. Deuteronômio 24, 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, aí ele deveria escrever uma carta de divórcio, entregar a mulher e mandá-la embora. E aí ela poderia sair e se casar de novo. O autor da lição está nos mostrando que a carta de divórcio é se encontrasse uma coisa indecente, não é se queimasse o arroz, ou se um dia ela não estivesse mais tão bonita, não é? A ideia, a palavra indecência lá, muitos autores discutem isso, não o adultério em si, mas alguma imoralidade no campo sexual por parte da esposa. Se ele descobrisse que a esposa está pervertendo o campo sexual deles, a área sexual, ele poderia ter desgosto nela, por ver que ela teria pervertido o matrimônio, o sagrado matrimônio. Ele poderia fazer essa carta de divórcio protegendo ela. Que ela não foi abandonada, que ela não adulterou e fugiu, e ela poderia até se casar com outra pessoa. Só que aí os fariseus tornaram isso em uma regra assim, qualquer coisa poderia separar, baseado em Deuteronômio 24:1. E a lição fala que tinha duas escolas de pensamento, né? A escola de Hillel, um rabino famoso, e de Shammai. Um era mais liberal, dizia que podia se separar por qualquer motivo, e o outro era um pouquinho mais conservador, era só em questões de adultério, em questões mais sérias, se ela abandonasse o marido, por aí vai. Mas ambos estavam errados, né? Ao permitir um divórcio muito fácil. E Jesus tenta levar eles de volta ao Éden, não é esse o plano de Deus. É muito curioso isso, porque os intérpretes, tanto conservadores quanto liberais da época, né? Os de Shammai eram os mais conservadores e os de Hillel os mais liberais, eles recorriam à interpretação de Deuteronômio 24, conforme você disse, e se concentravam na expressão coisa indecente, que parecia para eles ampla. Para os mais conservadores, se restringia apenas à imoralidade sexual ou coisa dessa natureza. Para os mais liberais, essa coisa indecente poderia incluir até feijão queimado, vamos chamar assim, um pão queimado no forno. Então, isso poderia ser uma coisa indecente. Mas uma coisa que escapava à atenção dessas pessoas é que Deuteronômio 24 não é uma lei. É uma casuística, é um caso possível. Se acontecer de um homem fazer isso. Aqui não há uma prescrição do que se deve fazer ou não, é apenas uma descrição de um costume que provavelmente ocorria nas regiões e que Israel estava contaminado por esse costume e o legislador ali estava tentando acomodar uma situação para uma lei. Jesus não recorre ao casuísmo, ele recorre à ordem, ao plano original, onde Deus prescreve o que deve ser o casamento. Ele diz, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e estes serão uma só carne. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, é como se ele dissesse aqui, Moisés, analisando esse contexto, está deixando que isso ocorresse por dureza do coração de vocês, mas esse não era o plano original de Deus. Gosto de dizer que Marcos é cada vez mais atual, né? Agora, indo um pouco além dessa parte tão específica e doutrinária e clara da Bíblia, a gente vem para o tempo de hoje, né? Marcos é mais atual do que o post de amanhã, que vai certamente dizer de mais um casamento de algum famoso que não está nem aí para o seu compromisso.
Nós vivemos hoje aqui um momento onde realmente essa barganha que existe com o matrimônio, ela se repete, só que hoje sem nem um pouco, muito mais desleixado do que foi aquele período dos fariseus, querendo achar na Bíblia um espaço em fabricar. Exato. Hoje ninguém está nem aí. Yeah. Quando você tem aí de cada 5 casamentos, né, pelo menos 3 terminam em divórcio antes de 10 anos. É uma coisa para a gente só pensar, refletir. Eu acho que é importante aqui num programa como esse, eu peço permissão, Vinícius, para dizer aqui claramente a orientação bíblica. E isso não me torna extremista, não me torna desrespeitoso, não me torna alguém incompreensível. Quero deixar com muito amor, como eu sempre tenho posicionado nas mensagens que a gente faz, públicas. Mas a igreja tem uma orientação. A orientação é o que Jesus falou bem claro, até que a morte vos separe. É bem claro, vai ficar ali junto. Não é casar para ver se vai dar certo, é casar para dar certo, né? Então, me permita aqui reforçar qual é hoje a orientação bíblica de um matrimônio. Tá? Isso não me torna, mais uma vez digo, não me torna indigesto ou fanático, me torna apenas bíblico. Biblicamente, um casamento é heterossexual, monogâmico e vitalício. Né? O que é isso? É até que a morte o separe. É uma pessoa, é como Adão e Eva no Éden. Então, a gente faz tantas voltas, Vinícius, hoje, tantas voltas, que está faltando a gente se levantar para dizer assim, repito, não estou acusando, criticando, indo para o meio da rua, levantando bandeira, mandando para o inferno, ou o que for, como muitas vezes pessoas transformam uma conversa numa grosseria. Não, só vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia, vamos nos permitir dialogar. E Jesus, quando vem aqui, tinha uma autoridade com um casamento todo destruído, todo complexo, e ele não se furta a dizer o que é o certo. O que é o certo não torna a gente fanático com aquele que é errado. Só peço essa gentileza. Então, eu sempre pergunto nesses embates sobre questão de casamento, questão de heterossexualidade, de monogamia, de vitalicidade, vai até morte, mas pastor, não deu certo. Gente, existe um jeito bom de falar que uma coisa está errada? Me permita isso. Um jeito amigável, um jeito fraterno para dizer, não está certo. Jesus falou, não é para separar. Só em casos extremos, extremíssimos. Não é a regra, é a exceção. Então, isso a gente tem que posicionar, porque às vezes as pessoas buscam nessa, mas mudou, pastor? Não mudou, gente. A Bíblia não mudou. O princípio, o casamento é do Éden, não é de Levítico, de Deuteronômio, de Mateus, de Apocalipse. Ele vem do Éden. Ali está bem claro a ordenança que Deus nos deu, que a gente siga assim, né, em paz. Interessante que você falou que só em casos extremos, né? E o caso extremo aqui é o adultério. Aqui, como a gente viu que Marcos é rapidinho, né? Ele é o mais curto, ele não dá esse detalhe bem claro. Mas no paralelo, no texto paralelo, em Mateus 19, ele acrescenta essa regra. Jesus fala assim, ó, qualquer um que deixar a sua esposa, e a esposa que deixar o marido também, a não ser em caso de adultério e casar com outro, comete adultério aí. Então, esse é o caso extremo, é a traição. E mesmo assim, a gente vê que ele fala que é por causa da dureza do coração nosso, que Deus permite isso. Porque o ideal, se a gente não tivesse coração duro, seria perdoar e continuar vivendo junto. Mas Deus sabe que em alguns casos seria impossível continuar vivendo junto. Então, Deus fala, por causa desse extremo, a traição do casamento pelo adultério, Deus sabe que às vezes não teria condições mais de morar junto. Tem que perdoar. E aí ele permite o divórcio nesse caso. Esse é um extremo. Permite um novo casamento. Um novo casamento. Porque existe essa diferença, divórcio, novo casamento. É um assunto bem complexo mesmo, que não dá para a gente abordar aqui. Existem outros casos extremos de pessoas... A igreja e nem a Bíblia está defendendo que uma pessoa, por exemplo, que é espancada pelo marido, que fique ali debaixo do mesmo teto apanhando. Não é isso. O assunto aqui é outro. É o divórcio por frivolidade, por coisas banais. E aí, esse é o assunto aqui, e a Bíblia toca nesse assunto. Estou me lembrando de um casamento que eu realizei poucas semanas atrás, né? E a gente vai fazendo a conta dos casamentos, eu fiz o número 92. Casais espalhados pelo Brasil, o mundo é tão gostoso, eu gosto praticamente. Casamento para mim é um momento de emoção, de sensibilidade, de romantismo. E aquele noivo falou uma coisa que eu guardei, isso para mim entrou como ilustração e lembrança ministerial para sermões. Eles fizeram os votos. E num momento assim muito afetivo, né, ele olhou para ela e falou assim, que eu seja tanto a imagem de Cristo para você, que quando Ele voltar, você veja um rosto familiar.
Uau. Me arrepiou, me emocionou. Falei para minha esposa, não falo mais nada aqui. O casamento, ele fez um voto que eu nunca teria feito. Isso me marcou tanto que eu falei, é o que falta. Talvez é o que Cristo quer dizer. Que, pastor, como é que eu vou resolver? Mas aqui foi agressão, aqui foi um problema, aqui foi inveja, me maltratou. Eu sei, é o coração duro. Mas será que a gente consegue ter essa pitada de amor e de sinceridade para dizer, eu sou tão próximo de Cristo para o meu cônjuge, que ele vai, quando Jesus voltar, ver uma figura familiar. Acho que isso já resolve muito dos problemas matrimoniais, né? E quem é Cristo, né? Cristo é o grande marido fiel, né? Com certeza. É o grande marido que vai até as últimas consequências por amor à sua esposa. É o marido que, inclusive, é traído, né? Mas que não abandona a si mesmo. Ele perdoa, né? Cristo é o marido que mantém a aliança até o final. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, compara a relação matrimonial com a relação de Cristo e a igreja, né? Então, ele diz aos maridos que devem amar as suas esposas, assim como Cristo se entregou por elas, né? Então, a gente vive num mundo muito distante dessa realidade do marido ou da esposa que ama até o ponto de entregar a própria vida. A gente vê casamentos que se desfazem por incompatibilidade de gêneros, é a grande expressão que a gente utiliza. Não houve adultério, ninguém se traiu, não houve infidelidade. Meu gênio só não bateu com o dele, pastor. É só isso, a gente não se dá bem. A gente vai até continuar amigos. Eu tenho percebido na imprensa assim digamos assim, uma glamorização do divórcio. Fulano separou de fulano, mas eles continuam amigos, eles saem juntos, como se fosse uma coisa bonita. Até as pessoas dizem, olha que pessoas evoluídas, né? Se separam e continuam amigos, né? Não quero dizer que devem ser inimigos. O que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, é uma normalização de um pecado, não é? Que daqui a pouco fulano está com outra, fulana está com outro, e daqui a pouco reúne todo mundo numa mesma cerimônia, numa mesma festa, e sabe quem vai sofrendo com isso? Os filhos, que vão crescendo em lares desestruturados e que vão replicando e acrescentando um ponto a mais em relação a essa distorção, e a humanidade vai se esfacelando, a sociedade vai se fragmentando plenamente, e a imagem de Cristo vai se esvaindo do ser humano, né? Então, Jesus volta para o Éden. Olha como é que era lá no princípio. O pai, o homem e a mulher. Uma só carne. É assim que as coisas precisam ser. É por causa dessas consequências do divórcio que Deus diz lá em Malaquias 2,16. Ele fala assim, eu odeio o divórcio. Dependendo da tradução, eu detesto, eu abomino o divórcio. Claro que em casos extremos, como o Dailson falou, às vezes é a única saída e Deus permite nesse caso. E o extremo é o adultério. Exatamente. A gente vai continuar conversando sobre esses e outros assuntos no próximo bloco. Não sai daí, o programa volta já já. Já estamos de volta aqui para continuar estudando o livro de Marcos, vendo Jesus fazer ensinamentos preciosos. Nós vamos continuar nesse bloco aqui falando sobre Cristo ensinando e valorizando todas as pessoas, incluindo as crianças. Mas antes de falar nisso, eu queria mais uma vez lembrar vocês sobre a revista Esperança, edição Mente Feliz. A gente está enfatizando isso porque a gente sabe da necessidade que muitas pessoas têm, muitas mesmo, de encontrar orientação segura a respeito de um tema que aflige tantos indivíduos, tantas pessoas. E é possível que você saiba bem por experiência própria o que significa ter dificuldade com a ansiedade, ter dificuldade com a depressão, ter dificuldade às vezes com algum pensamento obsessivo, alguma questão que está afetando e tirando a sua paz. Então, pensando nisso para ajudar você, ou também para ajudar você a ajudar outras pessoas, a Novo Tempo lançou esta revista, Mente Feliz, que foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos. Nessa revista, ele sintetiza toda a sua experiência de anos tratando pessoas, percebendo vários casos e situações, mesclando seu conhecimento médico, científico com o conhecimento bíblico, para ajudar as pessoas a se livrar, a se curar, a ter vida plena e vida feliz. Então, se você deseja ter essa revista e gostaria que nós enviássemos sem custo nenhum para a sua casa, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela.
Posso te dar uma dica? Tira uma foto assim da tela agora, printa aí agora para você ter esse número bem guardadinho e não esqueça de mandar um recado aí para esse WhatsApp, preencher um cadastro rapidinho, porque a gente vai enviar para você essa revista que pode ajudar demais você. Então faça isso agora. Não perca tempo, você tem uma oportunidade de ouro nas mãos para encontrar o segredo de uma vida feliz, de uma mente plena, encontrar a harmonia que tanto você precisa estar buscando, tá bom? É o nosso recadinho do coração para você, uma dica especial. Vamos continuar conversando então aqui sobre Jesus, falando agora sobre as crianças, Gustavo. Você é um líder jovem, fala para as novas gerações. E eu não sei se você é responsável também pelos aventureiros lá na sua região. Lá tem um responsável específico para isso, mas em algum momento da vida você já deve ter cuidado. Os aventureiros são um clube, né, de crianças na nossa igreja, a faixa etária é de 6 a 9 anos. 6 a 9 anos. 6 a 9 anos, que são muito preciosos, né? A igreja vai discipulando, seguindo o exemplo de Cristo, né? E cumprindo a ordem que Jesus diz aqui, deixe as crianças vir a mim. É legal que Jesus tinha esse pensamento voltado para as crianças. E alguns adultos, não todos, queriam impedir. Os pais queriam. Alguns falaram assim, não deixa, elas não podem se aproximar tão perto de Jesus. Religião é coisa de gente velha, né? Religião é coisa de gente velha. E aí, sabe que imagem que eu enxergo? Adultos distanciando as crianças de Jesus com seu formalismo. E hoje acontece isso, e a gente tem que cuidar para não acontecer na nossa vida. Igreja precisa ser agradável para a criança. Eu lembro que quando eu era criança, minha igreja foi muito boa. Eu falava com minha mãe assim, mãe, eu quero morar na igreja. Porque tinha programações para mim, para a minha idade, meus amigos estavam ali. Então, igreja era sinônimo de algo especial, feliz, eu queria ir para a igreja. Só que, às vezes, a gente faz com que tudo relacionado a Jesus e a igreja se torne chato para as crianças, se torne chato para as novas gerações. A irmã White tem um texto que ela menciona assim, que alguns cultos podem se tornar informalidade ou formalidades insípidas, ou seja, sem sal, se tornando um dos mais tediosos exercícios escolares. Ou seja, a gente acha que para agradar a Deus tem que ser chato, tem que ser triste, né? Quando na verdade precisa ser agradável para todas as gerações, né? Então, assim como a exemplo de Jesus, a gente precisa cuidar das crianças. Igreja ou salinha infantil não é depósito de criança. Tem que ser um local ali que eles aprendam a amar Jesus e se aproximem deles. Né? É interessante ver como que isso mexia com Jesus, não é? A rejeição das crianças incomodava muito o Senhor Jesus. Aqui no texto, em Marcos capítulo 10, verso 14, diz que Jesus, vendo isto, que os discípulos repreendiam os pais que levavam as crianças, Jesus indignou-se. Ele não gostou nada disso, isso mexia com ele. Então ele diz que das crianças é o reino dos céus e que nós temos que receber o reino dos céus como as crianças, com alegria, com o coração puro e aberto. É uma lição para nós hoje, né? Também. Gosto daquela ideia que diz quando você prega, fala, anuncia, né? Pensando nos adultos, provavelmente não vai alcançar as crianças. Quando você prega pensando nas crianças, certamente você vai atingir os adultos. Para mim é uma cobrança constante, a segunda ou última fileira da galeria, né? É lá onde estão os juvenis, as crianças, os que os pais deixam, os mais inquietos, os distraídos, com o celular na mão. E a coisa mais fácil é dizer, essa turminha não sabe nada. O mais difícil é você pensar a comunicação, é o que o outro entende. Então nós não temos que pregar para os outros nos ouvirem, é pregar de maneira que os outros queiram nos ouvir. E cativar a atenção de uma criança é sair do salto, vestir o chinelinho e entrar no universo delas. Então, aqui, Jesus, quando coloca isso, ele deixa muito claro a prioridade das crianças no reino. Eu gosto da ilustração, a gente tem aqui atrás uma ideia de porta, né? E eu gosto eu li em algum livro de um escritor que dizia assim, a porta do céu é igual aquelas portas de áreas infantis, né? Ela só abre da metade para baixo. Só. A porta do céu é da metade para baixo que abre. Você só vai entrar do tamanho de uma criança ou ajoelhado como ela. Não vai entrar em pé. Então, para mim aqui, Jesus, quando diz, não vai vir para o céu sem ser criança, ele já mostra que a porta vai ter isso aqui de altura, ou menos. Então, para entrar tem que quebrar o ego, tem que quebrar a presunção, tem que quebrar a arrogância, tem que quebrar a adultificação, tem que quebrar a nossa metidez.
temos que entender que essas novíssimas gerações, elas são geniais para quebrar aquilo que a gente acha que às vezes tem direito adquirido pelo céu. E isso, quando Cristo falou isso, com tanto que criança é diminuída, né? Ele arrebentou por completo aquela visão de que os adultos sabem tudo. Só vai para o céu do tamanho de uma criança. E a gente nunca deve minimizar a capacidade de uma criança de compreender o Evangelho. Opa. Aliás, a gente nunca deve subestimar a capacidade do Evangelho de falar para todas as pessoas, incluindo as crianças. Eu me lembro, por exemplo, quando a minha filha, que hoje já tem 11 anos, já está quase uma mocinha, e o coração do pai, o Odailson sabe mais ou menos o que é isso, né? Mas Jesus vai voltar, né, Odailson? Vai voltar. Em breve, né? Está demorando, viu? Você já está um pouco mais perigoso para você do que para mim ainda, mas eu estou na esperança também. E aí, quando a Ana Clara, minha filha, tinha 4 anos, eu falei, eu quero ter uma experiência... Ela já estudava a Bíblia com a mãe e com a gente também, as Bíblias ilustradas, infantis, mas eu gostaria de ter uma experiência com ela agora, com a Bíblia mesmo. Então, era um domingo de manhã, eu me lembro, eu me deitei assim, num local bem confortável lá em casa, e falei, filha, vem aqui com o papai. Aí eu peguei uma Bíblia, a Nova Bíblia Viva, eu gosto dessa versão, ela é bem viva mesmo a linguagem, né? E peguei a história de José, no Gênesis, e comecei a ler a partir do capítulo 37, vai até o 50, é uma história grande, é uma grande história. E eu comecei a ler, e eu pensando nela a princípio, e lendo com as vozes assim, narrando. Personagens. Quando apareciam os personagens, eu trocava a modulação da voz. Quando era um vilão, eu falava meio que na voz de vilão. Quando era a voz de Deus, eu falava numa voz mais... Tentando fazer ela pintar um quadro, imaginar as coisas ali. E nessa história de narrar para ela, ela do meu lado, 4 aninhos, e eu entrei na história, porque a história é muito envolvente, e eu acabei me esquecendo que tinha uma criança ali. Quando nós chegamos mais ou menos no capítulo em que José se revela para os seus irmãos, que é um capítulo emocionante demais, ele diz, eu sou José, vive ainda o meu pai, e ele abraça os irmãos, e eu comecei a chorar porque é uma leitura muito envolvente. E aí eu me dei conta que eu estava chorando, lendo a Bíblia, e aí eu lembrei que tinha uma menininha de 4 anos ali do lado. Eu falei assim, meu Deus, tem que me recompor aqui, porque vai que ela não entenda bem. E quando eu olhei para o lado, para minha surpresa, ela também estava chorando. Ela estava chorando com o Evangelho expresso ali naquelas palavras. Então eu entendi naquele dia, sabe, caiu uma ficha assim na minha mente. Eu falei, olha, ela está entendendo o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus está falando profundamente ao coração dela. E a gente precisa investir para que as crianças ouçam o Evangelho e jamais afastar as crianças de Deus e de Jesus e do Evangelho. Né? E só mais uma dica aí para o nosso telespectador, a criança aprende muito com o nosso exemplo, né? Então é um pai amando a mãe, né? Respeitando os avós e registrando. Lá em casa, no pôr do sol, a gente está lá no culto e tem um lanchinho diferente. Eu faço questão de registrar isso aqui. É porque existe um Deus que cuida da gente, é porque papai e mamãe aceitou Jesus e graças a isso a gente pode reunir aqui em família e a gente quer que vocês sejam meninos de Deus. Então, tudo que acontece de bom, a gente precisa registrar como uma dádiva, uma bênção de Jesus. A gente ensina as crianças com exemplo. Exatamente isso daí. É muito bonito. E as crianças, elas são muito imagéticas, assim, elas gostam, elas são sensoriais, né? Eu me lembro que a minha esposa gostava, quando chegava na sexta-feira à noite, na hora do pôr do sol, até um cheirinho diferente na sala, sabe? Um bom ar assim, ó, o cheirinho do sábado está aí, e a mesa diferente. Para quê? Para você mostrar que as coisas de Deus, elas são especiais, elas têm um toque diferente, e as crianças vão aprendendo o valor das coisas dessa forma. Na minha infância, eu me lembro também como era na minha casa, o sábado tinha um cheirinho diferente, uma preocupação dos pais em tornar o Evangelho claro. A gente está falando de dentro de casa, mas isso também vale para a igreja. Né? E você estava dizendo, vamos preparar um sermão, não fica pensando em alcançar o doutor, não é? A pessoa intelectualmente, o erudito. O Evangelho é simples e ele pode ser explicado para crianças. Se uma criança entender, como você disse muito bem, o adulto lá vai entender. E está aqui, né? Ellen White deixa muito claro, não falem de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não se esperasse delas que aceitassem a Cristo. Forte demais. Isso. Agora, Jesus estava ali falando, tendo essa cena com as crianças, e ele estava sendo observado.
por um adulto, entre aspas, aí, chamado de jovem aqui, né? Que estava vendo toda essa cena e se impressionando com aquele mestre que fazia coisas diferentes, né? Era amoroso com as crianças. E ele se aproximou daí. Dá um panorama para a gente aí. Agora, eu escrevi aqui, ó, do playground para o Banco Central. Né? Porque é exatamente uma guinada clara que você sai de Jesus com crianças para um crianção. Então, definir aqui, são duas crianças, tá? É um mimado e uma desdentada, né? A criancinha, quando o dente já cai, tá com aquela fase linda que todos nós já passamos. A criança autêntica e o crianção, que agora vai se revelar. Porque daí chega alguém para Jesus, não sabemos a idade por ser um jovem, né? E ele quer... Alguém como nós, assim, jovem. Como nós, vamos pensar aqui, 20 anos, né? Então, no meu caso, só não somos ricos, né? Mas é jovem, né? Eu quero a lista, senhor, eu quero a lista porque eu estou digno de tudo, eu quero saber agora o que eu faço, né? Então, essa pergunta dele já é a pergunta infantilizada de uma religião desse tamanhozinho que ele quer que Jesus diga a tabuada para ele. E esse é o momento onde Jesus desmonta por completo. E claro, aqui abordando essa questão da distração, desse delírio religioso que ele está vivendo, ele tem suas distrações. Né? E eu gosto de pensar que a estrada é fácil, o difícil são os outdoors. Né? Por que é isso? Não é o problema a riqueza, não é o problema o dinheiro, não é o problema a estrutura. Ele está mostrando para Cristo realmente que ele está vivendo uma estrada, mas as distrações que nós temos, os chamariz são variados para cada um. E quanto mais condições tem, mais outdoor pisca e mais tendência de você desviar. E a imaturidade, a criancice da bajulação, né? Do uso das palavras vazias. Né? Bom mestre. Ok. Já inflou, né? Já inflou. E aí, eu vou impressionar o mestre aí chamando ele de bom. Vou fazer um elogio para ele para ver se eu ganho o coração dele. Tentando manipular Jesus, Gustavo. Pois é, ele ouviu, né, que Jesus falou, olha, tem que receber o reino de Deus como uma criança. Então ele falou, eu estou pronto, porque eu faço tudo isso. E aí achou que essa introdução inicial ia amenizar para ele, né? Jesus deu uma, como o Dailson falou, uma lapada né? Igual da mulher lá que foi chamada de cachorrinha, né? Ele falou assim, por que você está me chamando de bom? O bom é só Deus. Você me reconhece como Deus, então? Tipo, você entende o que você está falando, né? Exatamente. E ele queria um ponto de vantagem. O que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus falou, guarda a lei. Ele falou, mas eu já faço. Ou seja, eu já estou dentro, então. Nesse momento da história, Jesus valoriza o decálogo, né? Sim. Não tira o decálogo da cena, né? E ele diz, não, isso aí, se é só isso, então tá tudo certo. Mas o que o dinheiro não preenche, né, gente? A gente tem que pensar nisso. Acho que Jesus está deixando claramente que a pessoa que não são as posses da conta bancária, são as posses do orgulho. Que claro que às vezes quem tem grandes quantidades de recursos tem muita tendência de, numa palavra, ter tudo. Então, a autoridade que o dinheiro parece lhe revestir, o problema não é a riqueza. O problema é o egoísmo, é a arrogância, é a independência. E a autonomia de uma pessoa afortunada, ela é muito maior do que alguém que depende de tudo para ter a comida do dia seguinte. Então, isso aqui, para mim, é muito claro. O que é que o dinheiro não ocupa? O que a fortuna não preenche? Que é a dúvida desse momento. Uma declaração interessante aqui é que diz que Jesus o amou, Jesus teve uma simpatia muito grande por ele. Primeiro Jesus deu nele, né? Por que você está me chamando de bom se bom só é Deus? Entre aspas, você me considera Deus? Né? Mas aí o rapaz respondeu bonitinho, Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, desde jovem. Então Jesus entendeu, puxa, está aí um rapaz que... Sincero, né? Sincero. E o texto diz, e Jesus, na minha tradução diz, olhou para ele com amor, mas na verdade diz, Jesus o amou. O amor. Tá? E Jesus falou para ele, só falta uma coisa então, vende tudo. E aí? Simples assim, né? E aí Jesus, ele vai embora triste, contrariado, verso 22, porque era dono de muitas propriedades, né? Aí no verso 23, Jesus já emenda e diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Esse texto pode parecer estranho, né? Mas não é o fato, como o Dailson diz, de ter dinheiro. É de ter um amor ao dinheiro acima do amor a Deus. Tanto é que na Bíblia nós temos patriarcas que foram muito ricos e ao mesmo tempo são chamados de amigos de Deus, eram homens de Deus. Só que esse jovem, apesar de ser sincero, ele amava tanto as riquezas que o fazia amar mais a riqueza do que o reino de Deus. Aí Jesus tem aquela expressão, né?
é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha. Curiosidades bíblicas agora, vamos lá. Vamos lá. Vai ser um recorte depois. É intencional. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí, o que é o camelo e o que é a agulha? Muita gente, eu já vi explicações na internet que o buraco da agulha seria uma porta, né? Ou uma porta menor que o camelo... Tinha que se ajoelhar. Ajoelhava e tal. Porém, alguns arqueólogos acreditam que essa porta não existia na época de Jesus. Ela é de um tempo posterior. Então, provavelmente, Jesus está falando de agulha mesmo de costura e de camelo mesmo animal, para dizer da impossibilidade mesmo. Do absurdo, né? Jesus não estava querendo, porque tá a porta ali, eu abaixo e passo, então não é tão impossível. Com esforço eu passo. Mas Jesus não, está dizendo que é impossível. Aí os discípulos, mas então ninguém pode se salvar. Aí Jesus falou assim, olha, na verdade, para o homem é impossível, verso 27, mas para Deus tudo é possível. Se você ir até o Senhor, você vai entregar seu coração a Ele e Ele vai te ensinar a amar mais Ele do que as riquezas desse mundo. Isso revela um pouquinho de senso de humor de Jesus também, né? Porque não deixa de ser uma coisa engraçada, pensar numa agulha e o buraquinho da agulha ali e um camelo para passar. E certamente o público original deu risada e também estranhou bastante o significado disso daí, né? Então isso mostra porque Jesus era bom com as crianças também, porque ele também tinha senso de humor. Vamos rir um pouquinho, sabe? A gente precisa relaxar um pouco. Às vezes a gente acha que a vida é muito séria e leva muito a sério as coisas, que às vezes a gente pode ser um pouco mais leve. Vamos fazer um intervalo agora, para a gente dar umas boas risadas aí no sofá de casa, mas a gente volta já já. Já estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia, continuando estudando o Evangelho de Marcos. A gente está aprendendo coisas muito especiais, né? Eu quero lembrar você que ainda não tem a lição da Escola Sabatina. O pastor Vinícius vai puxar a sua orelha. Você não pode ficar sem a lição da Escola Sabatina, que é um grande tesouro, é o maná de Deus que ajuda você a entender cada dia a palavra de Deus. É o nosso guia de estudos aqui, esse material que a gente utiliza para pautar a nossa conversa cada semana e você pode ter na sua casa. Como é que faz para adquirir? É só acessar cpb.com.br e aí você vai ter todos os caminhos para a aquisição desse material e de outros, muito especiais produtos da Casa Publicadora Brasileira. Bom, vamos continuar conversando aqui. A gente está vendo Jesus explicando os princípios do seu reino a partir das suas interações com as pessoas, a partir dos milagres que ele realiza. No bloco passado a gente viu Jesus abençoando as crianças e também interagindo com um jovem rico que, lamentavelmente, não aceitou a proposta do reino. Natal, e aí? Vamos continuar com Cristo aqui, porque os seus discípulos ainda estão míopes, né? Cegos. Não míopes. É interessante que esse trecho da Bíblia, que a gente está vendo em duas lições, as lições 7 e 8, fica entre a cura de 2 cegos. E Jesus faz aí, no meio dessas 2 curas, muito discipulado, tentando fazer eles enxergarem a verdade. E aqui no capítulo 10, verso 32, mais uma vez Jesus tenta falar claramente para eles que ele vai sofrer, que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, e eles ainda não enxergam. A gente está quase a caminho aqui da segunda cura do segundo cego, né? Então veja só, versículo 32. Marcos 10, 32, estavam a caminho, subindo para Jerusalém, ou seja, ele estava indo para a morte, indo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Ele estava determinado, indo na frente, eles estavam atrás. Eles se admiravam e o seguiam tomados de apreensões, de preocupações. E Jesus, chamando outra vez os 12 para o lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, para eles enxergarem bem claramente. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Ou seja, Jesus está falando, filhos, enxerguem o que vai acontecer. E eles estavam na expectativa de que ele ia se assentar num reino terrestre. Logo depois ele fala isso, tão claro que ele ia morrer, aí vem os 2 irmãos. Senhor, quando acontecer eu sinto de um lado, outro do outro, tá bom? Como é que o senhor vai fazer? Ou seja, eles estavam vendo só uma parte da verdade, que ele era o Messias.
Eu gosto de pensar aqui na palavra sonho, né? Está errado você ter um sonho? É errado você ter uma aspiração? Chegar para Jesus e dizer, é possível se fosse um sonho? O problema é que o antagonista do sonho é o delírio, né? E dizem que a diferença entre um sonho e um delírio é a intenção, é a motivação, é o que realmente te leva a isso. Então, um sonho, uma aspiração, um desejo de você querer algo, nunca foi errado e tem uns pensamentos mais altos do que a terra, não há problema. Agora, aqui Jesus desmascara que não é um sonho dos dois, é um delírio. Eles estão completamente fora da realidade, pensando na ganância do assento VIP do lado do grande rei de Israel e pensando ali dos romanos vendo Tiago e João. E curiosamente, o nosso estudo fala, né, que Tiago e João, o que morreu primeiro e o que morreu por último. Mas os dois, ficou muito evidente, Deus disse, vocês estão delirando. Vocês vão entender agora o que é o verdadeiro sonho. O sonho é cruz, é sangue, é morte, crucifixão, é renúncia, é esfolamento. Isso é o sonho do Evangelho. O que vocês estão delirando. É legal ver o processo deles, né? Depois eles realmente se tornaram. Jesus falou, vocês podem beber do meu cálice? Eles podemos. O sofrimento, né? Sem saber, mas de fato... O que era esse cálice? O que era esse cálice? Mas a gente percebe que depois eles amadureceram. E eu acho que Marcos está cheio de histórias assim, né? De pessoas que amadurecem, que erram, mas depois se recuperam. E eles foram assim, né? De fato... deram a vida por Jesus, viveram por Cristo e mudaram as intenções, passaram a ter uma intenção correta a respeito do reino de Deus. Eu acho que aqui tem a disputa das duas duplas de discípulos de irmãos de discípulos mais importantes, né? Pedro já tinha tentado a sua possibilidade ali, tentando dizer para Jesus, não é nada de cruz, não, e recebeu a sua repreensão, a gente viu em programas anteriores, né? Nesse caso, a dupla seria Pedro e André. Então, Pedro e André já estão fora dessa coisa de sentar do lado do rei. Agora vamos tentar os dois aqui, né? Tiago e João, para ver se... Bom, não é para eles, de repente é para nós, né? E o que aparece aqui é Jesus, mais uma vez, tendo que explicar com clareza para os seus discípulos mais importantes que o seu reino era invertido em relação à lógica do mundo. E é curioso que eles perguntam, e aí, Jesus, podemos pedir uma coisa? Jesus disse... No verso 36, que quereis que eu vos faça? Essa é uma fórmula que Jesus utiliza para atender a pedidos de pessoas desesperadas, pessoas que estão em busca de cura. Ele vai repetir essa fórmula mais à frente aqui com a cura do cego de Jericó, Bartimeu. Quando Bartimeu vai a ele, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus disse, que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. Um cego querendo ver, e Jesus pronto a atender, e outros em busca de status e poder, né? Eu acho que a cegueira, na verdade, está invertida aqui. O cego vê e aqueles que têm visão, na verdade, são cegos, né? O versículo 41 diz que os outros 10 discípulos, quando ouviram isso, que os dois se adiantaram para ganhar um lugar... Se indignaram. Mas não com eles, porque queriam o mesmo lugar também. Foram mais espertos que a gente. Nós também queremos esse lugarzinho, né? Então eram os 12 estavam errados. Né? Jesus conviveu sempre com gente sem entender a grandeza do seu ministério, que solidão e que relevância, e por isso que ele acordava cedinho para orar, porque os 12 não entendiam o verdadeiro DNA do projeto de vida eterna dele. Eles estão na lógica do investimento aqui. Nós estamos deixando tudo, deixamos os barcos e tal, mas a gente está fazendo isso porque a gente está seguindo o futuro rei. Olha só. Então, olha só, gente, vai valer a pena, hein? Vamos sair ganhando. No final das contas, a gente perdeu lá, mas a gente vai ganhar muito mais lá na frente. Essa é a lógica, pessoal, que, na verdade, orienta a vida de todo ser humano. Claro. A gente está sempre perdendo um pouquinho aqui para ganhar um pouquinho mais lá. Essa é a lógica humana. E eles estão mantendo a lógica. Só que Jesus está querendo mostrar para eles, olha, não é essa a minha lógica. E disse mais, né? Quem quiser ser o primeiro tem que ser o servo de todos. Imagine só, né? Então tá uma lição para a gente, né? Cristão não pode ser arrogante. Eu tenho que lutar contra a arrogância. Não pode ser mal educado, não pode ser orgulhoso. Não importa a sua posição, se você é líder de uma empresa, se você é funcionário, o Evangelho precisa nos transformar e nos dar um coração de servo, servir o nosso próximo, né? Isso é viver o Evangelho. Senão é só teoria, aí é crente, mas é ignorante, trata todo mundo mal, quer mandar em todo mundo com arrogância. Isso é muito perigoso. E acho bom reforçar, né, que hoje é uma lição que a gente comentou aqui do jovem rico, e agora vamos para isso. É uma bênção, temos pessoas que têm condições, são empreendedores,
São empresários, pessoas que têm uma facilidade de negócios, têm essa visão gigante de empreendedorismo para criar grandes coisas. Não é esse o problema. Então, então vou deixar de ser presidente, eu vou ter que sair da cobertura do prédio, então eu não posso ter o que eu tenho. Não, gente. A igreja precisa de pessoas assim. Existem muitos Nicodemos à disposição da igreja. Então, só que aqui não é você não poder ter, é você entender o ministério de Cristo. Você está disposto a, da sua sala envidraçada no topo, você lavar o pé do teu funcionário? Se você está disposto a isso, Deus deu a cada um talentos. Então, a gente tem que definir isso, para não ficar também aquele discurso da pobreza, que só a pobreza é digna. Tem muito pobre que é orgulhoso, e tem muito rico que é humilde, que é o absurdo do fundo da agulha. Que Deus faz um milagre e a pessoa usa todas as condições que tem para ajudar o outro. Eu conheço pessoas extremamente bem-sucedidas, financeiramente falando, mas o coração é gigante, a generosidade é sem fim, a humildade é admirável. Fala como Deus usa pessoas assim. Você quer ver? Acho que foi você, Gustavo, que falou no bloco anterior que a Bíblia não tem nada contra a riqueza, porque inclusive tem patriarcas que foram muito ricos. Eu acho que o mais rico de todos, patriarcas, o mais famoso é Abraão, um homem realmente muito rico. E eu pergunto, qual era a maior riqueza que Abraão tinha? Era o seu filho. E ele entregou a maior riqueza que ele tinha no altar. Eu acho que isso é muito interessante para a gente perceber qual deve ser a nossa relação com a riqueza. Você pode ser muito rico. Nós provavelmente estamos falando para pessoas que são muito ricas agora, pessoas que têm posses, não tem nenhum problema. Sim. Agora, minha pergunta é o seguinte, você estará disposto a colocar tudo isso no altar? Ou você vai se apegar a isso e vai trocar o que é mais importante da vida pelos bens que você tem? Abraão nos mostrou, como um homem muito rico, que é possível entregar a sua mais importante riqueza. Jesus mesmo disse, né, o custo do discipulado, aquele que não odiar pai, mãe, filho e filha e outras coisas por amor de mim não é digno, não pode entrar no meu reino. A palavra odiar aí explicando que Jesus quer dizer que o amor que se tem a ele tem que ser tão grande que em comparação com os outros amores, esses outros amores parecerão até ódio em relação ao nosso amor por Cristo, que deve ser muito grande. Então a gente precisa pensar. Às vezes eu sou pobre, mas eu não estou disposto a abrir mão da minha canequinha. Eu vou com essa canequinha aqui, ninguém me tira ela. Você está entendendo? A gente tem que pensar o que a gente está disposto a fazer. Pastor, é por isso que Jesus falou para o jovem rico vender tudo que tinha, porque para ele o dinheiro era um problema. Mas ele não falou isso para José de Arimateia, que era riquíssimo, para Nicodemos, porque eles estavam dispostos a, se preciso, a ceder essa riqueza. E, de fato, a gente sabe, pelo Desejar Todas as Nações, que eles se tornaram praticamente pobres depois, financiando o cristianismo. E aí tem uns que queriam muito e outro que só queria enxergar, né? O Bartimeu, ele estava desesperado por uma oportunidade e, de repente, ele escuta, né, que Jesus estava passando e a Bíblia diz que ele começa a gritar, a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E é legal ver que Jesus, mais uma vez, atendeu o desesperado, aquele que tinha fé, aquele que amava o Senhor e que queria uma oportunidade de estar perto dele. Então, ele usa essa expressão, filho de Davi, né, como uma forma de dizer assim, olha, eu sei que você é o rei, né? Eu sei que você é aquele do qual as profecias falavam, então me dá uma oportunidade. Fica quieto. Ele, não vou calar, eu quero... Lembra aquela mulher, né, que se esforçou para estar na presença de Jesus, e Jesus jamais, né, repreendeu essas pessoas, né? E ele diz aqui, o texto diz no verso 49, no verso 50, que quando ele foi chamado, ele lançou de si a capa. Bem curioso, né? A capa era a única coisa que ele tinha, né? Ele abriu mão da capa, que era o seu único conforto. O mendigo precisa de ter alguma coisa para cobri-lo do frio e tal. É o que eu falei aqui, a canequinha que o cara não quer largar. Ele não, é Jesus que está me chamando, eu vou largar tudo que eu tenho. Coloque isso em comparação com o jovem rico. É Jesus que estava chamando, só que tudo que ele tinha era as suas riquezas. Tudo que o Bartimeu tinha era a capa. Só que quem estava convidando os dois era a mesma pessoa. O rei do universo, o mais rico ser de toda a história. Então, a capa do Bartimeu valia o mesmo diante de Cristo do que toda a riqueza do jovem rico. Quem se tornou rico, na verdade, aqui foi esse Bartimeu. Tem uma coisa interessante aqui,
que quando Jesus fala para ele no final, no verso 52, ele fala assim, ó, vá, a sua fé te salvou. Tem tradutores que colocam a tua fé te curou, talvez até na Bíblia de algum de vocês, vá que a tua fé te curou. É porque a palavra original no grego, ela significa tanto salvar quanto curar. Então, em várias ocorrências da Bíblia, quando Jesus fala a tua fé te curou, é porque a pessoa estava doente mesmo, mas ao mesmo tempo ela foi salva. Porque a salvação é ser curado do problema do pecado. E a salvação também é integral, né? Jesus faz uma cura que não é só física, né? A cegueira dele é uma representação de uma condição espiritual que todos aqueles que estão afastados de Cristo estão cegos mesmo. Todos nós, sem Cristo, somos cegos. E quando o Evangelho nos cura dessa cegueira, ele nos cura para nos salvar, né? Para nos fazer enxergar plenamente. E esse convite você está recebendo hoje de Jesus. Ele quer abrir seus olhos, ele quer abrir seu coração, ele quer entrar na sua vida, ele quer ser o centro da sua existência, ele quer sentar no trono do seu ser. Por favor, abra as portas da sua vida para Jesus sentar e reinar, governar, dar as cartas, e você se subordine a Ele, você não vai perder. Eu posso te garantir, você só tem a ganhar com aquilo que Jesus tem a lhe oferecer. Essa oferta maravilhosa de amor, de perdão, de salvação e graça está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Espero que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até semana que vem.